Você já se imaginou que você é um escolhido com um chamado difícil? Esse será o nosso tema do Consagra Jovem na Metodista Wesleyana da Chavante neste sábado às 9 horas da manhã. Um escolhido com um chamado difícil. Nós já analisamos esse tema e já começamos a imaginar em nossa vida. Um escolhido de Deus, a escolha de Deus não é fama, a escolha de Deus não é luxúria. A escolha de Deus é sofrida. Quem é escolhido por Deus passa por rejeição. Quem é escolhido por Deus passa por exclusão. Quem é escolhido de Deus passa por zombaria. Quem é escolhido por Deus passa por aqueles que desacreditam da sua chamada. Mas ainda assim, ser escolhido por Deus, mesmo acarretando tudo isso, que até derrama a lágrima dos nossos olhos, nos faz entender o quanto somos honrados de ser escolhido por um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. O livro de Jeremias, capítulo 1, verso 7, que será o nosso tema desta manhã de sábado, fala quando o profeta Jeremias está sendo vocacionado por Deus. Antes mesmo, logo após Deus dizer que chamou ele, que o escolheu e que deu as nações como profeta antes que ele saísse do ventre de sua mãe, agora Jeremias ele está se manifestando e está dizendo para Deus que ele não pode, porque ele é só uma criança. Observe que ao Jeremias liberar a palavra que ele é só uma criança, Deus também vai liberar o encorajamento. Deus vai dizer: nunca diga que és uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E o que eu mandar tu falarás. Logo aqui nós podemos analisar no Sagradas Escrituras que não é você, não sou eu, mas é o Deus que nos escolheu. E nós temos que perder um pouco esse medo, essa inferioridade, e entender que aquele que chama, ele capacita. Aquele que escolhe, ele garante. E Deus nos escolheu e nós vamos ver essa história linda do cumprimento do chamado na vida de Jeremias. Jeremias não foi chamado como nós olhamos hoje em dia, que muitos são chamados de profeta porque estão nos outdoor, porque estão nas mídias, nas redes sociais e no auge. Não. Jeremias foi chamado no exílio. Jeremias foi chamado num processo. Jeremias foi chamado em um momento de dor, em um momento onde não havia saída para o seu povo. Jeremias foi chamado no momento que ele sofria ao ver o seu povo sofrer na mão dos babilônicos. Jeremias foi chamado ainda muito jovem, e entenda, mesmo sendo chamado muito jovem, Jeremias vai ter que entender que não é o que ele quer, mas é o que Deus quer. É por isso que o tema é escolhidos por Deus com um chamado difícil. O teu chamado tem te ocasionado lágrimas, né? Tem te ocasionado dores assim como o meu, mas ainda assim nós somos honrados de Deus ter nos escolhido no meio de tantas pessoas boas, porque a própria Sagrada Escritura vai relatar que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então se considere honrado por Deus ter te escolhido no meio de tantos chamados. Muitas hoje chamam tantos de profeta, porque estão nas redes sociais e nas mídias, porque estão profetizando bonança, profetizando cura, profetizando milagres, sem haver renúncia, sem haver arrependimento, sem haver a palavra liberada pelo céu. Os profetas de antigamente, eles não usavam Deus para se engrandecer. Era Deus quem usava eles para que o nome do Senhor fosse engrandecido sobre toda a nação, sobre toda a terra. Hoje está diferenciado. Hoje muitos têm usado Deus para sim ter nomes grandes na mídia, para sim serem o centro das atenções. Mas se realmente fossem profeta, entenderia que as coisas é totalmente diferente. Profeta geme, profeta chora, profeta renuncia às suas vontades. Profeta é excluído. Profeta muitas das vezes anda sozinho, está na solidão. Profeta chora quando ninguém vê. Profeta muitas das vezes também se desespera por não saber o que fazer, ainda que ele confie em Deus. Por ele ser um profeta direcionado pelo céu, algumas coisas na terra, ou praticamente todas, irão assim desaprová-lo. Mas eu já quero te dizer que quando a terra te desaprova, o céu te aprova. Esse é o verdadeiro profeta. Quando a terra te rejeita,
o céu te honra. E nós olhamos a situação de Jeremias, que Jeremias, ele é alguém que ele não foi formado nos púlpitos, assim como Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Ageu. Nós podemos ver Naum, nós podemos ver que nenhum desses foram formados no púlpito. O nosso maior erro é ver em cima dos púlpitos, por causa da eloquência, por causa da sabedoria de palavras, e confundi-los com profetas de Deus. Profetas de Deus não recebe honraria própria. Profeta de Deus glorifica ao Senhor. Nós vemos que Jeremias ele está passando por um momento obscuro, porque Jeremias ele é levantado no exílio. Ele é levantado em um momento caótico, num momento crítico, aonde ele vê o seu povo sofrer, aonde ele vê o povo sem saída e pior, um povo sem fé e um povo corrompido na idolatria e na rebeldia. E logo quando esse povo se dá conta que está sendo levantado um profeta dentro do exílio, ainda muito novo, agora eles não vão querer aceitar, vão rejeitar a chamada. Por quê? Porque muitas das vezes olham a idade, mas idade não é tudo. Tem tanta gente de pouca idade, mas com maturidade espiritual, e tanta gente com muita idade, mas com a sua maturidade infantil. É isso mesmo. Nós analisamos o livro de Jeremias, que ele começa a dizer que ele é como uma criança. E ele é a pessoa perfeita que Deus escolheu. Porque Deus quer pegar aqueles que a sociedade rejeita, para colocar diante das nações e mostrar quem foi que nos enviou foi Ele. Então, seja honrado neste dia de hoje. Você foi escolhido para um chamado difícil. Não reclame, não murmure. Eu sei que vai dar medo, eu sei que dá desespero, eu sei que dá vontade de se esconder, mas quem pode se esconder do olho que tudo vê? Quem pode fugir daquele que ordenou a escolher eu e você? Não tem como. Você lembra de quando Jonas ele foge? E ele tenta fugir daquilo que o Senhor havia preparado? Ele vai parar no ventre de um peixe. E ele só é liberto porque até no ventre do peixe, no mais profundo mar, Deus ainda ouve a voz do arrependimento. O profeta não é chamado para massageação de ego. O profeta é chamado para trazer a realidade, a correção que transforma, a correção que salva vidas, que traz vida para o altar e que não joga lá fora. Ainda que ninguém te entenda, ainda que te rejeite, ainda que te exclua, continua com seu chamado intacto. Tu és escolhido do Senhor. Eu sei que vai doer, vai sangrar, mas vai sarar, vai valer a pena, sabe? Nós vamos entender que quem nos escolheu, ele não nos joga fora. Diferente de quando uma empresa se escolhe, alguém para ocupar um cargo e depois eles excluem. Deus não nos exclui. Ele te chamou e está chamado. Ele te escolheu, ele te capacita, ele nos renova, ele nos encoraja, ele nos dá força. Quando Jeremias entende isso, Jeremias ele vai ocupar um cargo extraordinário, não porque ele queria, mas porque o céu aprovou. E você não pensa que foi fácil, não, porque profeta de verdade passa pela cova, profeta de verdade passa pela chibatada, profeta de verdade passa pelo exílio, profeta de verdade cresce em calabouço, profeta de verdade clama na cisterna. Eu já quero te dizer que se você tem passado por isso, se considere um profeta de Deus nesta terra, profeta do qual o Senhor te escolheu para pregoar a palavra dele com clareza e verdade, sem deturpação, sabe? Sem mistura, o evangelho genuíno que transforma vidas, ainda que muitas tribunas recusem te receber. Entenda, você tem boca, não tem? Anuncie a palavra de Deus dentro e fora de tempo. Entenda? Não é nos púlpitos que se nasce profeta, é no exílio. Não é nos púlpitos que se aprova um profeta, é na prova. Deus está te aprovando nesta prova. Você foi escolhido por Ele. E o escolhido por Deus nunca anda sozinho. Não se preocupe, parece estar tudo dando errado, mas Deus nos escolheu. E essa é uma forma gratificante de dizer: obrigado, Deus. Seja um jovem cheio de Deus. Seja um homem, uma mulher cheio de Deus. Não deixe que as misturas desse século apague o evangelho genuíno que Deus já colocou no teu coração e na tua mente para você introduzir a vidas. Até dentro do exílio, Deus está te levantando. Qual é o exílio que você se encontra?
O que você tem visto? Jeremias seria excluído logo de primeira no dia de hoje, porque Jeremias ele era depressivo, ele era complexo, ele era chorão, ele era alguém que não se garantia. E você acha que é diferente? Nós não se garantimos sozinhos. Nós só estamos com essa firmeza porque nós se garantimos naquele que nos escolheu. Só uma reflexão, pega para tua vida.